existem sinais, sintomas que são característicos do transtorno, que são específicos do transtorno, ou realmente pode levar a um diagnóstico equivocado, porque é parecido com uma outra. Às vezes a criança só é uma criança birrenta, chata e tal. É. Na verdade a gente fala do TEA, mas o TEA é muito amplo. Então, muito difícil eu vou te falar para você que eu trato uma criança da mesma forma que eu trato a outra. Então, cada uma tem uma forma de intervenção diferenciada, por mais que seja o mesmo transtorno. Claro que tem características mais comuns do TEA, que é a questão do contato visual, a falta de sociabilidade, irritação excessiva, comportamentos repetitivos e vários outros. Porém, tem crianças que não têm nada disso, que é onde entra aquela questão do mito. A criança autista ela não é muito sentimental. Não, tem crianças extremamente afetivas. Criança autista, ela não gosta de abraço. Não, eu tenho crianças que a gente tem que fazer intervenção para minimizar essa questão do abraço, por exemplo, que é uma questão sensorial. Então, varia de diagnóstico para diagnóstico. Diagnóstico não, de criança para criança. Mas as características principais são essas que eu te falei. Então, mas aí, por exemplo, você falou, né? Tem uma característica de não manter o contato visual e tudo mais. Mas tem criança que faz. Sim, Tem criança que não é emotiva, mas tem criança que é. sim. Se tem essa questão de que pode ser que sim, pode ser que não, não dificulta o diagnóstico? Sim. Eu costumo dizer, pelo menos na minha prática, eu acho que muitos profissionais até vão concordar comigo, que uma criança autista, que tem o transtorno do espectro autista, que a gente meio que separa por níveis, nível 1, 2 e 3, que é o do leve, moderado a severo. É mais difícil a gente fazer um diagnóstico de uma criança com um TEA leve do que de um TEA severo de fato. Porque, vamos supor, tem crianças com TEA leve que têm aí altas habilidades. Porém, ela tem ali uma dificuldade na interação social, na questão da frustração, na questão de interesses muito restritos, porque normalmente quando elas têm uma alta habilidade, volta ali para um assunto específico. Então, se ela gosta muito de matemática, ela vai gostar muito de matemática, e daí fica difícil aumentar o repertório dela. Então, ao mesmo tempo que ela tem um TEA leve, ela tem ali umas restrições que ela precisa para uma inclusão, de fato. Para ela se ela viver bem no meio ambiente, no ambiente que ela vive, no contexto escolar, contexto família, questão futuro e assim por diante. Essa ideia do autista como sendo alguém muito extraordinário numa coisa só. Então tem filmes que mostram, tem uma história, até hoje eu não sei se é real ou não, que o Messi seria autista, e aí por isso que ele é tão bom naquilo, ele é tão focado, tão dedicado. Essa ideia, ela é real mesmo? O autista, ele tem essa coisa de se sair melhor do que os demais em alguma coisa? Eu não diria se sair melhor, mas sim, eles têm altas habilidades, principalmente quando é um hiperfoco. Então, vamos supor, eu tenho crianças minhas de 3, 4 anos que já leem perfeitamente, ou que falam inglês, ou que decoram coisas absurdas. Mas são brasileiros, né? Sim, Ah, tá. Senão tem um paciente americano, ele fala inglês. Que bom. não, são brasileiros. Tá. E a maioria tem essa tendência para outros idiomas, é muito legal. Então, é o que eu te falei, quando eles entram numa base de hiperfoco, é onde eles vão mais desenvolver aquelas habilidades. Então, se eles desenvolvem, eles ficam muito bons naquilo que eles fazem. Assim como qualquer outra pessoa neurotípica, atípica, se a gente foca numa coisa, a gente vai desenvolver muito mais. E a criança que tem o TEA, por ter essa questão de interesses restritos, o hiperfoco, ela vai desenvolver muito mais aquilo que é onde a gente entra trabalhando para aumentar esse repertório dela, senão ela vai ficar só naquilo. E ela ficando só em um assunto interfere em todo o resto. Sim, Se ela tiver, por exemplo, em idade escolar, é comum disso acontecer. O professor ele consegue notar, às vezes um aluno é muito bom em matemática, como você falou, ele só tira 10 em matemática. E não consegue ir bem nas outras, tira 0 em geografia. sim. Por conta dessa questão do interesse restrito. Então, aí a gente precisa fazer esse equilíbrio, justamente para ela ter ali um aproveitamento da vida social dela, dessa questão com pares na fase escolar,
e para ela ter outras opções do que ela vai se desenvolver. Até porque a gente desenvolvendo, vamos supor, claro que a gente desenvolve também até os gostos dela, que faz parte. Se ela gosta, não tem por que a gente não desenvolver. Mas vai chegar um momento que, de repente, sair da rotina dela e não tiver aquilo que ela necessariamente quer como foco, é onde entra muita frustração, que é a irritabilidade excessiva. Então, a gente trabalha muito esse equilíbrio para ela entender que existem outras coisas e que tudo bem. Existe também, por exemplo, de receber um paciente, lá uma criança, que a mãe, o pai falou algumas coisas, mas ainda não tem um diagnóstico nem nada. Ah, muitos. E aí, na hora que faz um exercício como esse aí, você já fala, por exemplo, você deu lá uma atividade, em vez de ele fazer um negócio, ele empilhou. Ou ele começou a girar. Isso já dá um indício. São características básicas, mas fazem parte de dentro do diagnóstico. Aquele movimento, eu não lembro qual é o filme, tem um filme que a criança, ela é, se eu não me engano, eles falam que é autista, e que ela ficava fazendo esse movimento de ficar se balançando assim para frente. Também é ou É estereotipia. Esse movimento é estereotipia. e ela fica mesmo assim? Sim. Eu não lembro qual é o filme. Era uma criança pequena que ela ficava, sentava assim no chão, sei lá, e do nada ficava. É uma estereotipia. Tem como essa criança, caso ela esteja tendo alguma dificuldade de desenvolvimento, diminuir esse transtorno e ela seguir a vida dela acadêmica normal? A ideia é que a gente dê o máximo de autonomia e desenvolvimento para essa criança, para o futuro ela ter uma vida normal. É possível um autista ser psicólogo? Sim, claro. O autista, ele é possível ser o que ele quiser. Mas sim, mas no sentido de, por exemplo, ele tem que ter tudo muito bem controlado ou porque eu fico imaginando esse que tem esses movimentos repetitivos no meio de uma terapia. Que a gente vai trabalhar ali com os graus também. A gente fala assim, não, o autista ele pode ser o que ele quiser. Mas claro que tem áreas ali que vai ter uma maior dificuldade que a gente vai desenvolver ali para, se caso for a habilidade dele de fato, ele desenvolver aquilo. Mas tem algumas ressalvas que a gente vai trabalhar como barreiras do desenvolvimento. Teria como, se você fosse listar assim, qual que seria o top 3 de sinais mais perceptíveis de um paciente que tem autismo? Quais seriam esses sinais assim mais comuns que, de repente, os pais que estiverem assistindo possam identificar no filho? A questão do contato visual é muito comum. A questão do interesse restrito, que a gente falou, que é dos hiperfocos. E isso vai desde desenho, a livro, a celular, a um brinquedo específico. Comportamentos repetitivos e disruptivos. E a irritação em excesso, por conta dessa frustração e da falta de comunicação. E claro que o atraso de fala também é bem característico, que é um sinal muito importante.